Olá, boa noite, ouvintes da 96,7 FM, a FM Universitária. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015, e começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade, onde você encontra informação, discussão e conhecimento. Boa noite, Valfrão. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos que ouvem a FM Universitária, aos professores aí do campus universitário. Quase me engoli aqui. Eita. Aí aproveito para todos os professores lá do campo. O negócio ficou embolado, Clarissa, tu viu aí? Apesar do CCN, CCN1, CCN2, enfim, né? Vai, Clarissa, como é que a gente pode participar do programa? A gente pode conversar pelo Twitter, que é @EducandoFMUFP, e pelo Facebook, que é Programa Educando Consciências. É isso aí. Vamos iniciar com um poema de Edilson Nascimento Leão, que se chama A Semente. Tempos diferentes, nota-se no tipo e até na qualidade da semente. Hoje é a tal da transgênica. Tanta polêmica, divergências. Antes se plantava até nos fundos dos quintais. Eram bonitos aqueles milharais, também plantados nos fundos dos currais, tendo esterco como adubo natural. Nos dias atuais, os herbicidas, germicidas, o que acaba se constituindo em morticidas. Que saudades das hortinhas da vovó, quando naqueles idos se plantava no pó. Era só jogar a semente, pois não existiam enchentes. A semente germinava através do orvalho da madrugada. A farta produção já era esperada. E aí, Clarissa, hoje o que nós vamos falar? Qual é o tema do programa de hoje? Hoje com a gente no estúdio está a professora Nayara Barros e o professor Helder Buenos Aires, e a gente vai conversar sobre ética e senso comum. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente percebe que falar esse assunto ética, viu? Aos professores aqui, a todos que estão aqui, a equipe do Educando, é um assunto quase que meio, em parte, blindado, né? E independente das nossas condições. Mas a gente aproveita para perguntar, mesmo que explícito, mas o que é ética, professores? O que vocês podem, enfim, na definição que cada um criou ou tem, o que é ética? A gente pode concluir. Bom, você pode assumir dois pontos de vista quando alguém te pergunta o que é ética. Você pode assumir o ponto de vista teórico, ou seja, a ética seria aquela disciplina, no caso, tradicionalmente ela é desenvolvida no âmbito da filosofia, né? Se perguntar justamente, por exemplo, por que é que um valor, ou por que é que uma determinada ação é moralmente válida ou não. Existe algum tipo de fundamento racional para isso? É da ordem de Deus? É da ordem da natureza? Você fazer esse tipo de investigação a respeito do que é essa experiência, que é comum a todos os humanos, né? E, por outro lado, você pode olhar para uma prática, né? Quer dizer, a prática que todo mundo está mergulhado. Quer dizer, nós, como indivíduos, nós estamos mergulhados, indivíduos socializados. Nós seguimos regras, nós adotamos valores, nós assumimos certos pontos de vista como sendo certos e errados, né? Certas condutas como válidas e não válidas, como morais ou imorais, né? Como sendo algo a ser buscado ou como sendo algo a ser evitado. Então aí você produz um tipo de perspectiva muito mais, vamos dizer, sociológica ou descritiva do que é que as pessoas estão fazendo naquele determinado momento, né? Ou então, olhando para você mesmo, olhando para o seu redor, descrevendo o seu próprio comportamento, né? E aí, tentando identificar justamente quais valores, quais orientações, quais fins estão estabelecidos na experiência social da qual você participa. Então, você pode ter uma perspectiva mais teórica, no sentido da investigação racional, né? Como também um processo de autorreconhecimento, de olhar para a sua própria experiência, né, historicamente situada, né?
cada indivíduo está. Professora, você pode falar sobre a relação da ética e a moral? Assim, dentro do estudo da academia, né, da filosofia a respeito, a gente geralmente faz uma diferença entre a ética e a moral. Normalmente, quando a gente fala de ética, você está falando de um dos ramos da filosofia, como o professor acabou de falar, que vai trabalhar toda essa ideia do que, quais são os fundamentos do que seria o bom ou o certo, assim, para o ser humano. E a moral, ela estaria mais situada dentro dessa perspectiva histórica que o professor falou também, assim, localizada dentro de determinados contextos, ou, por exemplo, quando você adota códigos morais, né? Código moral, por exemplo, quando você chama um código de ética de uma determinada profissão, geralmente você está falando de um código moral, não é um código de ética dentro dessa classificação que a gente está fazendo, né? Mas, assim, dentro do senso comum, digamos assim, elas são tratadas de maneira, elas são tratadas como sinônimos, né? Então, assim, uma pessoa não foi ética ou não agiu corretamente, ou uma pessoa não é uma pessoa moral, ou não agiu corretamente, então assim, elas são, a gente geralmente, a pessoa comum, nós no dia a dia, a gente vai tratar isso como duas coisas iguais. Mas, como eu falei, né, dentro da investigação, como o professor lembrou, dessa área, né, dessas reflexões especificamente a respeito dos valores humanos, a ética seria essa tendência mais de ver de uma perspectiva, uma reflexão maior, digamos, desses fundamentos, dos valores, e a moral vai ser mais contextualizada. Deixa eu acrescentar uma observação. Pois não. Esse uso intercambiável de ética, os termos ética e moral, tem uma razão de ser simples. É porque uma é de raiz grega, a ética vem de ethos, que significa, na verdade, essa esfera da conduta humana. Né? São negócios humanos. Aquela parte da vida humana que está normatizada. E a moral, o termo moral vem de mores, do latim mores, que foi a palavra latina que utilizada para traduzir ética, ethos, que era grego. Então, originalmente elas são a mesma coisa, e de fato são. Então, o que eventualmente você vai ter na própria filosofia, quer dizer, alguns fazendo algum tipo de diferenciação entre ética e moral, colocando a ética como sendo essa reflexão mais ampla e a moral como sendo essa experiência cotidiana de seguir normas que a gente tem, né? Como a Nayara colocou. Mas, originalmente, quer dizer, do ponto de vista etimológico, elas têm a mesma origem, assim. Uma de a matriz latina e a outra grega, né? Professores, a gente aproveita aqui, como bem falado, isso vem de uma decadência, né, da antiga Atenas, né, esse processo de pensamento sobre ética, moral, enfim, como o senhor acabava de colocar. Mas eu lembro de um pensador agora, contemporâneo ao nosso tempo, Edgar Morin, e aí ele cita um pouco da ética da conveniência, né, daquilo que nos convém ser. O que poderia ser essa ética de conveniência hoje, na atualidade? O que isso nos faz ser? A gente pensa muito isso, e quando coloca que a gente chama muitos políticos de corrupto, né? E muitas vezes, ao dar o troco ou receber o troco num comércio, num mercadinho, a gente burla essa ética nossa, né? Em bolsa, né? O que seria isso, professores? Podem um complementar a ideia do outro, enfim. Se você olhar do ponto de vista, quer dizer, do comportamento dos seres humanos, isso sempre existiu, quer dizer, picareta, gente que é oportunista, sempre teve na história da humanidade. Agora, se você pensar se isso espelha uma certa forma de compreender a própria moralidade de um período histórico, de um tempo histórico determinado, né? Alguns teóricos, por exemplo, quando vão estudar essas mudanças culturais, sociais, políticas, e, consequentemente também valorativas que foram ocorrendo do mundo antigo para cá, quer dizer, alguns vão dizer o seguinte, que esse processo histórico de modernização que foi acontecendo com a saída do período feudal, com a emergência do próprio capitalismo, foi gerando uma forma de valoração, né, que era propícia
o que abre muito espaço para esse tipo de comportamento, quer dizer, oportunista. Porque antigamente, seja no período antigo ou medieval, se você tinha algumas referências mais fixas do que era certo e o que era errado, né? No período da antiguidade, você tem, por exemplo, as formulações mais naturalizadas uma ideia de um cosmos, de uma totalidade ordenada, que na filosofia é chamada de uma concepção metafísica, que dava ancoragem. Existe uma natureza humana, um bem humano a ser alcançado, tal. Então você tinha uma certa fixidez dessa referência. No período medieval, isso é acrescido da figura divina, Deus como o grande provedor dessa referência para o agir. E na modernidade, quer dizer, você tem aí um deslocamento completo dessas referências, quer dizer, mais fixas, e aí você tem a assunção, quer dizer, de uma multiplicidade de perspectivas, um relativismo mais acentuado, e aí vai permitindo, essa variedade enorme de perspectivas, vai facilitando a existência dessa forma de pensar fragmentada, né? Então, por isso é que, às vezes, as pessoas podem caracterizar o nosso período histórico como sendo propício para esse tipo de uma ética do oportunismo, da conveniência, né? Quer dizer, para os outros você aplica a lei, mas para você não aplica mesmo, né? É como os nossos políticos tradicionais aqui no Piauí, né, que ficam mudando de partido. Quando não muda de partido, muda de governo, né? E aí um dia é contra, no outro dia está falando mal, quer dizer, então fica tudo por isso. De fato, isso é uma Então verdade. você tem uma fragmentação completa, às vezes não tem mais nem Deus, nem uma natureza, nem um cosmos aí para dar conta desse negócio. Então a turma fica à vontade, né? Se torna tudo pelo crivo exclusivamente do interesse imediato dos humanos, né? Dos seres, né? Que são muito doidos também, quer dizer, os indivíduos humanos são cheios de interesse particularizado. Só para tentar dar uma perspectiva assim um pouco mais, um pouco otimista, né? Assim, porque eu acredito assim que a gente tem que tirar um lado positivo desse momento fragmentado, como o professor bem caracterizou assim, porque assim, já que a gente perdeu as referências cósmicas, digamos assim, de Deus, né, do Estado forte ou da natureza, a ideia é que agora nós temos um tipo de liberdade individual, assim, que talvez a gente nunca tenha tido, né, em termos assim, de homem, mulher, em várias perspectivas, assim, é transversal esse tipo de liberdade. Isso vai exigir do indivíduo uma noção ética e moral mais forte e internalizada, que foi o que o professor falou no início, né? Então, assim, também tem essa dimensão, a ética e a moral, assim, se você pega, assim, teve um pessoal da psicologia que fez essas pesquisas, né, professor, a respeito de amadurecimento moral nos vários estágios, tem o Lars Kohlberg, né, tem o Piaget, exato, né. E aí, assim, você tem que passar por umas fases que você internaliza, você só recebe, né? Você nasce na sociedade, as regras estão montadas, claro, né? E aí você absorve da família, do Estado, da escola, enfim. E aí vai chegar um momento que você vai romper com aquilo, mas você vai começar a criar e entender quais daquelas normas vão ficar para você e quais você vai ter que deixar um pouquinho de lado para você afirmar, digamos assim, sua identidade. Talvez, no tempo que a gente vive agora, ele seja mais adequado para esse tipo de comportamento. Então, vai exigir do indivíduo uma maturidade ou uma maioridade moral, tipo a do Kant mesmo, né? Assim, maior. Só que parece que as pessoas, elas estão esperando alguma coisa ainda, ou então estão usando outras justificativas para fazer o que não deve, entendeu? Só que, assim, a ideia de ética e moral é uma coisa importante. Quando você faz essa ruptura, digamos assim, com a ética e a moral que você foi criada, não é para você fazer o que você quiser, né? Você tem que assumir as responsabilidades pelos seus atos. Então, o comportamento ético necessariamente carrega essa ideia de responsabilidade, né? Pelo menos, assim, nessa leitura que eu estou fazendo agora, né? Então, assim, a gente não pode usar o nosso tempo fluido, né? Ou líquido, como diz o Bauman, né? Que a gente está vivendo como justificativa para a gente fazer o que quiser, dar na telha, porque isso não é... A ética da oportunidade, se você for pensar assim, não é realmente uma ética, né? É outra coisa. É uma justificativa espúria que a gente anda dando para uma responsabilidade que a gente não está querendo assumir, né? Que o nosso tempo está pedindo
E a gente não está conseguindo responder. É o início do caos, né? Tem um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, que ele, você pode pensar, quer dizer, que ele é um grande representante desse momento aí que a Nayara está falando. O indivíduo entra em cena de forma radical. Quer dizer, Deus, o cosmos, a natureza sai de cena, então o que é que entra? Entra o indivíduo. E aí ele diz o seguinte: bom, e de onde é que vem a moral? Do próprio homem. E que cada indivíduo, quando ele faz, ele age, ele está propondo para os outros agirem da mesma forma. Então você tem que ser responsável por tudo. Tudo que você fizer, você está propondo para os outros fazerem. Então cuidado com o que você propõe, que você faz, porque você vai propor para os outros. Né? Então, quer dizer, a responsabilidade, como lembrou a Nayara aí, é radical. Radical mesmo para cada indivíduo. Então ele não pode achar que vai poder fazer as coisas e não se tornar responsável pelas consequências e resultados das suas ações. Agora a gente vai bater um papo consciente com o André Santos. Boa noite, André. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Bom, já que o assunto do programa de hoje é a ética, o quadro Papo Consciente saiu à procura de pessoas que já viveram algum tipo de dilema ético no dia a dia, e isso não é difícil, né? E nós encontramos o Silas Souza. Veja só, ele não possui carteira de habilitação, mas ele já anda normalmente, né? Já tem transporte e tudo. Mas durante a nossa entrevista ele criticou algumas ações, como por exemplo aqui o Wolfram falou, ao comprar algo e não receber o troco devido por aquilo, né? Então, casa bem na nossa discussão aqui, a gente vai ouvir agora um pouco dessa entrevista para fomentar ainda mais a nossa discussão. Há quanto tempo você anda de carro e está sem carteira de habilitação? Então, na verdade, assim, eu ainda não adquiri meu transporte, né? Mas eu tenho fácil acesso a transporte de amigos, né? E isso já tem mais ou menos uns 2 a 3 anos andando sem habilitação. Com relação ao tema do nosso programa, sobre a ética, você considera isso um ato ético ou não? Então, na verdade, a gente anda sempre com receio, né? Certo receio, né? Porque, querendo ou não, a gente tá andando erradamente fora da lei, vamos dizer assim, né? Mas a gente sempre anda com receio, né? Infelizmente. Para você, existe ética no trânsito? Sim, existe. Isso é algo ético no trânsito? Eu creio que não. Você, em algum momento, já chegou a cobrar ética de alguém? Sim, né? Inclusive, por exemplo, na velha história, né? De quando começa, às vezes não tem um troco, e aí eles dão um bombom no lugar do troco, né? Então talvez seja falta de ética, né? De respeito com o cliente, com o cidadão, né? Às vezes até sem perguntar, né? Já dão um bombonzinho, uma balinha. Você acha que há uma relação entre o fato de você não usar a habilitação no seu transporte e a falta de ética de outras pessoas em outras situações do dia a dia? Eu acho que existe relação pela falta de ética nos dois, mas se eu de fato quero cobrar a ética de alguém, eu também tenho que cumprir, né? Fazer a minha parte, né? Para eu ter que cobrar de alguém. Acho que a relação seria essa, de meio que um toma lá da cá, né? Eu faço e posso cobrar o outro também, o outro de fazer também, de ter ética, né? Se eu não tiver ética, eu também acho que talvez nem poderia cobrar de outra pessoa, né? Bem, essa última fala dele aí foi muito interessante para nós, né? Para nós discutirmos. Eu queria perguntar logo à professora Nayara, como é que você vê essa situação? Quem comete algo que é antiético pode cobrar ética de alguém? Assim, claro que dentro do ideal, não, né? Você está lidando com um ser humano, que é um sujeito complexo, então tem toda uma justificativa da formação e do contexto de por que determinadas atitudes dentro da cabeça daquela pessoa é passável, digamos assim, e outras merecem ser reprovadas. Então, assim, como o professor lembrou antes, você vive num tempo em que alguns valores, valores econômicos, por exemplo, eles são, digamos assim, são mais evidenciados dentro de um tipo de sociedade que a gente escolheu viver. Então, talvez, assim, isso é uma suposição minha. A ideia do carro, né, da habilitação do carro não esteja vinculado, por exemplo, à ideia de roubo, de furto, dentro desse imaginário nosso coletivo. Mas a do bombom e do troco, imediatamente é um bem pecuniário. Então, assim, ele acha que está sendo roubado. Mas, de alguma maneira, ele acha que não está afetando a sociedade, ele sabendo dirigir, mas não tendo a carteira. Então, assim, depende de como ele absorveu esse tipo de comportamento. Então, assim, é por isso que é difícil dizer, pelo menos eu penso assim,
de que uma pessoa vai apresentar uma homogeneidade de comportamentos quanto à ideia de ética e moral. Assim, mas é claro que, assim, você viu que no final ele acaba reconhecendo, né, que ele não, né, ele está reclamando, mas no final das contas ele também faz algo que não é adequado, que não estaria dentro das normas de ética e moral. Então, assim, é importante a gente lembrar que as respostas desse tipo, né, moral e ética, elas nunca são simples e elas nunca são, assim, aplicáveis em todos os casos iguaizinhas, porque vai variar, né? Cada pessoa é única, o contexto que ela está vivendo, enfim. O que vale, assim, pelo menos para a filosofia, o que é importante é esse processo da reflexão, né? E a gente começa a identificar, né, que valores são relevantes, o que é que foi levado em consideração, quais os fundamentos, né, como o professor lembrou. Enfim, assim, eu penso nesse sentido, assim, se você observar, ele claramente colocou essas duas atitudes dele em patamares diferentes de valores. Então, assim, é um valor não tão negativo, talvez até positivo para ele, de esperteza. O brasileiro, ele gosta muito disso, ele acha que a esperteza é um valor positivo. Assim, sendo que ele tem que ser o beneficiado da esperteza. Quando ele é o prejudicado da esperteza, a esperteza passa a ter um valor negativo. Então, assim, vai da nossa formação. E aí, aí acho que você, estudando o pessoal lá do patrimonialismo, o pessoal da história, o Raiz do Brasil, enfim, acho que explica melhor esse comportamento nosso de formação. Né? Acho que vai nesse sentido. Gostaria de falar sobre? Bom, é a questão da coerência, né? O que você faz e o que você diz. Isso também é um processo de aprendizagem, porque o que é certo a fazer, você não aprende também sozinho, você aprende com os outros. E a ética, o termo grego ethos, de onde vem o termo ética, quer dizer, ele implica justamente essa relação com o outro. É a relação que está regulada, que ela está normatizada. Não é uma relação que é feita de qualquer jeito. Né? E por isso mesmo ela vai ser sempre passível de ser cobrada. O outro pode me cobrar o comportamento. Então, por isso é que as pessoas só vão corrigindo seu comportamento se os outros cobrarem. Se você for omisso, se você deixar passar tudo, né? Ele está certo quando ele reclama do bombom, mas ele está errado quando ele depois vai dirigir. Mas se alguém também pegar lá na frente ele não vai poder reclamar, porque ele vai ter que aprender com isso daí. Né? Você tem um espaço público de reciprocidade, quer dizer, não é alguma coisa... O espaço comum, o espaço da ética, é o espaço que é partilhado. Né? É a relação com o outro. Não é uma relação com uma ferramenta que você tem, é uma relação com o ser humano. Também tem valores que fazem parte, inclusive, do próprio processo de identificação, de constituição da nossa própria identidade, do espaço que a gente vive. Então, tem que ser pensado sempre nessa relação com o outro. Ok, então, esse foi o nosso quadro Papo Consciente dessa sexta-feira. A gente volta com o Valfran, com você. Muito obrigado, André. Isso aí. Parafraseando aqui o professor Passanha, né? Bem, que completava aqui as equipes nossas e fazia feito aí aos professores do Campus Petrônio Portela. O nosso tempo não é reciclável, infelizmente, a gente tem que botar a bola para seguir. Mas eu queria só que vocês concluíssem, né? E aí, numa perspectiva resumida, condensada naquilo que fosse possível, né? O que é esse limite da ética, né? Pequenas palavras que pudessem, de repente, falar o que é esse limite da ética para a gente concluir. Então, para todos, boa noite, né? A todos que ouviram o nosso programa, vamos aí esperar só as últimas palavras aí dos nossos queridos professores que hoje contribuem com ética. O limite da ética, ele pode ser dito, é o outro. É exatamente a construção dessa relação com o outro. Esse é o limite. Então, nenhuma ética pode ser construída, pensada, fora dessa relação com o outro. E aí, o problema é que as pessoas, às vezes, querem fazer ética só para si, né? Quer dizer, para os outros, a ética é diferente. Não. Esse é o limite de qualquer ética. É sempre você pensar a relação com o outro. Só pode dizer que concordo com o professor Helder. E é sempre lembrando disso, que é uma troca, né? A ética é uma relação. Então, você tem sempre que considerar
respeitar os seus valores, mas sempre quando você vai externalizar, você vai estar num ambiente social. E realmente é esse ambiente social que vai te barrar, né, naquilo que deve ou não deve. E você tem que levar isso em consideração. Então, acho que o professor é a nossa relação com o outro que diz assim, ó, até aqui pode, depois não. E é isso. Muito obrigado, né, os professores. Aí, Clarissa? Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Até o próximo programa. Hoje a gente encerra o programa com a música Além do Fim, da banda Me e os Becks. E é isso. Próximo semana a gente volta com mais. Boa noite.